E um outro ponto, né, que você coloca, que você fala que a Meridou, o Rogério, né, nosso colega, e o Alexandre, vamos falar da alimentação para além da pura necessidade biológica. Isso vou falar como essa conversa, né, na topologia da alimentação. Mas a topologia do consumo, inclui o alimento ali, e tem um outro viés, quer dizer, a ideia de você pensar a mercadoria não do ponto de vista só de utilidade, né, que só significa valor de troca, mas também como valor simbólico. Né? Então, recuperar a mercadoria como um bem simbólico. Eu estou te fazendo essa pergunta, né, porque, e quando eles fazem isso, o eixo é a prática alimentar. Quer dizer, quando se come, onde se come, em que contexto se come, e aí você teria que ter um olhar para, vamos dizer assim, o cotidiano alimentar dessas crianças. Não sei se é possível esse tipo de análise, porque não sei se tem uma autotopologia desse desafio, mas eu fiquei pensando um pouco de como você está pensando a formação, né? Porque o gatilho, eu acho que esse espaço mais isso, ele pode ser uma ponte, mas eu não sei, não conheço esse conceito do ponto de vista sociológico, antropológico, e se você, enfim, ainda, ou de que maneira você consegue imaginar a possibilidade de trabalhar todas as praças alimentares, e não só a propaganda, mas as praças alimentares não entrariam no seu trabalho? Tá, vamos lá. A primeira pergunta, o senhor deseja saber... Eu não lembro isso, mas eu não lembro se cita algum autor que fala do conceito de gatilho. Se eu não me engano, eu não destrinchei o conceito de gatilho no projeto, se não me fala a memória. Então, pode ser que eu tenha recebido, sim, influência, porque eu li também artigos relacionados à propaganda, a forma como eles raciocinam para criar a propaganda. Eu tentei, na hora que eu montei o projeto, recortar ele ao máximo, porque eu lembro que minha orientadora, ela orientava que o ideal seria dessa forma. Mas, então, talvez eu devesse recortar mais ainda, talvez, porque assim, eu sinceramente, eu pensava o gatilho justamente como eu posso falar, um símbolo que atuasse diretamente no inconsciente do indivíduo e o influenciasse a tomar decisões. Todas as fontes que eu tive acesso, que de fato eu acredito que sejam mais esse viés da publicidade mesmo, elas batiam muito na tecla da questão das cores, gatilhos como escassez, pertencimento. Então, eu acredito que no projeto eu tenho atrelado assim, o gatilho a um conceito mais publicitário, na hora de definir, entendeu? Fazer essa linha de raciocínio. Eu me coloco à disposição, caso o projeto seja aprovado no doutorado, de amadurecer esse projeto para estar compatível com o orientador, mesmo que seja voltando, atrelando esse conceito à linha da sociologia, da antropologia, mas eu acredito que eu tenha associado mesmo a questão da publicidade, na razão das fontes que eu tive acesso. E a outra pergunta do senhor... Acho que consumo, agora só para formular, só para finalizar, eu falei da parte da sociologia do consumo que fala das práticas alimentares, né? Aí eu fico pensando que talvez você trabalhe nem na sociologia ou na antropologia do consumo, mas na produção do consumidor, né? Se você for pegar do ponto de vista da atividade dos... Quer dizer, de como que, a partir das práticas exclusivas, né, dos influencers, da propaganda, você na verdade está desenhando uma ideia de um consumidor, né? De alguns consumidores. Isso. Que não necessariamente, como o Marcelo falou, significa que esse consumidor de lá de cá vai comprar esse discurso. Né? Vai ser uma outra etapa da conversa. Mas você tem, na verdade, assim, eu acho que você vai mais na linha de uma produção do consumidor. Posso pegar uma carona na tua pergunta e você escolhe como você vai responder. Que é o seguinte, me parece que teu projeto, embora ele fale, quer dizer, alimento aqui, ele é mais um mercado, porque poderia fazer uma análise do consumidor de qualquer coisa, de carro, avião, jujuba, né? Aqui é o alimentar de ultraprocessado. E aí eu estou de acordo com o professor Luzimar que tem uma inversão de ótica aqui que começa no título e ela vai pelo projeto,
está me parecendo que você está querendo estudar a recepção de um conteúdo publicitário que se localiza nesse mercado dos alimentos ultraprocessados, né? Que é um recorte interessante, porque é o vilão, né? Da alimentação, etc. Mas aí eu vou pegar carona, já nem lembro mais como é que era a pergunta do Lusimar, mas se não é o caso de fazer essa virada, porque o teu projeto, ele olha para um lado e passa a bola para o outro. Ele está olhando para o alimento, ele indica professoras que entendem desse tema, você está indicando uma das maiores especialistas do Brasil em alimentos, da nossa campo, né, das ciências sociais, mas o teu objetivo é produção de mensagem, recepção de mensagem e o que isso vira depois. E isso me parece um estudo sobre consumo. E aí, quer dizer, nessa situação, pensando naquela coisa da matemática, você botou um parênteses, o que está aqui dentro do parênteses poderia ser qualquer coisa. Poderia ser um carro, alimento, mouse, né? O que você quer estudar é o que está para cá. Aí, enfim, responde como você achar melhor, que a gente mistura outras coisas. O meu objetivo, quando eu pensei no projeto, foi o seguinte: o projeto se resumiu em 3 eixos. Primeiro, eu gostaria de compreender essa questão alimentar, como que no Brasil contemporâneo o alimento não é apenas nutricional e biológico e passou a ser um fenômeno cultural e identitário. Depois, eu gostaria de compreender como que a indústria utiliza desse marketing de ultraprocessados para poder potencializar o consumo. E, por fim, eu gostaria de trazer para a prática, compreender como que esse cenário todo interfere na saúde pública e nas políticas públicas. Portanto, quando eu criei esse projeto, na minha percepção, o enfoque estaria justamente na sociologia e na antropologia do consumo. Então, assim, eu gostaria de esclarecer o seguinte: se na hora que eu escrevi os fez entender que eu tive esse desvio na hora de descrever os objetivos, não foi a minha intenção. Eu sou completamente apaixonada por estudar a sociedade e eu amo desnaturalizar hábitos que são naturalizados. A gente colocar uma lente sobre as situações que vemos no dia a dia e que nós não nos espantamos com ela. Então, o meu enfoque é justamente nessa área da sociologia e da antropologia alimentar. Eu posso, então, sem perceber, descrito e construído objetivos numa linha que gerou essa dualidade de objetivos, mas não foi a minha intenção, porque, na minha intenção, a publicidade ela seria apenas uma base para poder eu conseguir construir o meu projeto. Entendeu? Ela seria apenas assim, informações complementares, acessórias importantes para eu chegar no fim, que é o quê? Estudar a sociedade, como a sociedade recebe, como a sociedade reage, como ela enxerga, como afeta a saúde e política pública. Então, seu interesse maior muito vagamente de recepção, né? Meu interesse maior é justamente em estudar como a sociedade se relaciona com o alimento, com a comida, no que diz respeito aos ultraprocessados, como é a relação dela. E aí, só para finalizar, para não ser finalizar mesmo, né? Nessa perspectiva, você teve ideia de onde, por exemplo, hábitos alimentares, compras, onde você vai observar esse vínculo das pessoas no cotidiano, não no YouTube, né? Seria outra perspectiva. Mas na vida cotidiana das pessoas, onde você conseguiria aprender essa relação das pessoas com esses processados? Eu não defini um grupo, porque eu fiquei muito preocupada de esbarrar na questão ética. Então, o que eu defini? A etnografia digital observacional no que diz respeito à edição da propaganda e aí nos comentários, porque no TikTok também eu observei que tem muita, eles falam resenha do produto, comentários a respeito do produto. Então, assim, eu iria por esse lado, sem individualizar as pessoas, por receio de esbarrar na questão ética, sem mencionar usuário e tudo mais, apenas printando, fotografando, colocando links para registrar os dados. E também, na hora da minha pesquisa, eu achei muito interessante
tem uma pesquisa orçamentária familiar. O POF, ele desmembra a estrutura brasileira e a estrutura familiar brasileira e menciona o índice nutricional, o que aquela família consome, se ela consome muito ultraprocessados. Então, assim, o IBGE nos permite, nos auxilia nesse campo também, a partir do POF. Então, de antemão, a partir de todas as leituras que eu fiz, o que eu consegui absorver e imaginar que seria de grande valia para o projeto, seriam esses dois vetores. Mas é claro que eu estou aberta para poder inserir outras formas de arrecadação de dados. Mariana, a gente precisa encerrar aqui, aí tem uma pergunta que a gente faz para todo mundo, que é o seguinte. Agora a gente tem uma boa cobertura de bolsa, não tem bolsa para todo mundo. Como é que fica para você? Você conseguiria fazer o doutorado sem a bolsa? Isso aqui não é a seleção da comissão de bolsa, tá? Isso é um processo que depois. E aí, se você trabalha, qual é a sua disponibilidade de tempo para se dedicar a essa pesquisa? A minha prioridade de vida é ser pesquisadora e seguir a carreira da docência. Portanto, assim que eu entrei no mestrado, eu me desvinculei do serviço que eu possuía, eu sou advogada, e eu me desvinculei e fiquei por conta do mestrado com a minha mãe e meu marido me deu um suporte financeiro. A minha irmã reside em Juiz de Fora, eu sou de Leopoldina, então não havia questão financeira alguma, tanto é que eu não utilizei bolsa, não pedi a bolsa, eu tinha esse suporte financeiro. Meu marido da minha mãe e morava com a minha irmã. Então eu ficava à vontade para fazer a pesquisa de forma integral. Sabendo dessa realidade, eu tinha sido pego de surpresa, eu não sabia que a pesquisa demandava muito tempo, descobri no mestrado, por isso que eu saí do serviço. Eu finalizei o mestrado em abril desse ano e eu já me organizei. Como? Eu sou advogada, responsável apenas por inventário e partilhas em vida. Então, eu já visualizei, já consegui um cliente de partilha em vida. O que é partilha em vida? É distribuir um patrimônio que eu faço no cartório. Isso nós sabemos, a questão é você precisa. Não, aí o que acontece? Eu fiz esse contrato com ele, recebi um dinheiro que já está guardado para eu me manter. Então eu não vou precisar solicitar e eu vou precisar nem do auxílio do meu marido e da minha mãe. Eu vou ficar na casa da minha mãe e eu vou conseguir me arrastar sozinha. E no caso da orientação não ser possível com as pessoas que foram apontadas, vocês vão ver, eu tenho abertura para outro? Eu tenho abertura para outros. Mariana, obrigado.